A FIFA está de olho no Corinthians, que tem até julho para pagar dívida que fez com o time uruguaio. O Timão corre contra o tempo para quitar uma de suas dívidas de curto prazo. O clube do Parque São Jorge recebeu um prazo de 45 dias para pagar 5,3 milhões de reais ao Montevideo Wanderers do Uruguai pela compra do zagueiro Bruno Mendes, de acordo com informações publicadas no último sábado pelo jornal uruguaio Ovación. Procurada pela reportagem do site Meu Timão, a diretoria do todo-poderoso das Galáxias garantiu que vai usar parte do dinheiro da venda de Pedrinho, que é aguardado para esta semana, para quitar a parcela. Apesar do prazo para julho, o Timão pretende pagar o clube uruguaio nos próximos dias. A imprensa uruguaia destaca a possibilidade de sanções ao Corinthians em caso de novo calote. Nas últimas semanas, o Cruzeiro foi punido pela FIFA com a perda de 6 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro em decorrência de uma dívida de 2016 de compra de atleta. No caso da negociação entre Montevideo Wanderers e Corinthians por Bruno Mendes, firmada no início de 2019, o Timão teria atrasado uma parcela do pagamento e proposto um novo acordo com os uruguaios, que negaram a negociação e acionaram a FIFA durante o mês de janeiro. No início da atual temporada, falava-se em 90% dos direitos econômicos do jogador, comprados pelo Corinthians por 3,5 milhões de euros, cerca de 13 milhões na época da contratação e 18,7 milhões na cotação atual. No início de maio, o site do Meu Timão teve acesso ao balanço financeiro do clube e mostrou que a compra do zagueiro Bruno Mendes estava registrada em 70% dos direitos do jogador, e não 90%, como a diretoria havia divulgado. Hoje, com 20 anos de idade, o zagueiro Bruno Mendes era capitão na seleção uruguaia sub-20 e também já acumula atuações pela equipe principal de seu país. Desde que chegou ao Timão, o zagueiro disputou 13 jogos. Em 2020, foram 4 partidas, apenas uma como titular. O defensor Bruno Mendes não saiu nada barato, e aparenta ter muito potencial. Não consigo entender por que até agora ele não foi devidamente utilizado no Timão. Ele é um jogador que pode render muitos euros em uma futura negociação, mas para isso precisa ser valorizado. Coisa que é bem difícil perante o cenário atual do Timão. Comente aí, fanático, se você escalaria Bruno Mendes ao lado do Gil na zaga do todo-poderoso das Galáxias. Antes de tudo, fanático, quero saber de você, se o meio-campista Jadson e o volante Ralf ainda teriam espaço no grupo atual do Timão. Em entrevista durante o fim de semana, Jadson fala sorrindo, mas a chateação fica evidente no seu rosto quando o assunto é a saída do Corinthians. Ele não queria sair, seu desejo era ficar e encerrar a carreira no clube em que conquistou 5 títulos. Mas a diretoria e o novo técnico tinham outros planos. Assim que Thiago Nunes foi anunciado, os torcedores e a imprensa foram comunicados que nem o camisa 10 nem o volante Ralf ficariam em 2020. Jadson se incomodou com o tratamento, achou falta de respeito. Aos 36 anos, sente que ainda pode jogar em alto nível, abre aspas. Minha motivação é mostrar que eles estavam errados e que eu ainda poderia atuar com a camisa do Corinthians. O meia conta nesta entrevista ao All Sport o que planeja para o futuro. Seu empresário conversa com times do Oriente Médio, mas a ideia de permanecer no Brasil o agrada mais. Apesar da saída frustrante, Jadson não fechou as portas para um retorno ao clube. O meia mostrou esperança em uma despedida especial com a torcida corintiana, abre aspas. Ainda tenho esperança de que lá no fundo as pessoas vão ver que erraram e vão nos chamar para uma despedida honrosa. Quero reencontrar a torcida do Corinthians e dar um adeus para ela, ver que a gente é querido e que poderia ter dado ainda mais ao clube. Ainda falta um jogo de despedida, o último tchau. Quero receber o carinho da torcida e ver como eu e o Ralf éramos queridos. Depois de um 2019 abaixo de sua média de atuação no todo-poderoso das Galáxias, Jadson mostrou que já pensava que o fraco desempenho poderia ser usado contra ele. Até para o meio-campista, a sua saída não ficou apenas a cargo de Thiago Nunes. Jadson chegou no Timão em 2014, vindo do São Paulo, em troca envolvendo o atacante Alexandre Pato.
Foram 245 jogos com a camisa alvinegra com 50 gols marcados. No período em que ficou no Todo-Poderoso das Galáxias, conquistou 3 títulos paulistas, em 2017, 2018 e 2019, além de 2 brasileiros, em 2015 e 2017. Tá aí, fanático, um episódio recente da nossa história que eu ainda não superei. Acredito que tanto o Jadson quanto o volante Ralf poderiam ajudar o grupo atual, pelo menos com a experiência e a bagagem de ambos. Entretanto, desconhecemos os bastidores. Isso tem cara de ato político e não técnico. Comente aí, fanático, a sua opinião, porque Jadson e Ralf foram dispensados do timão. Não fique de fora, fanático. Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado. Aqui você tem as notícias mais relevantes e sem sensacionalismo todos os dias. Não esquece de ir conhecer nosso site oficial. Lá tem tudo para você ficar cada vez mais atualizado sobre o timão e o mundo. Já aproveita e deixa aquele like maroto e bora para a sequência. Se liga, fanático, você se lembra do meio-campo Matheus Pereira? Creio que sim, ele foi vendido pelo Timão para a Juventus de Turim em 2016, sob diversas críticas. Revelado pelo Corinthians, o meio-campista falou sobre voltar aos treinos em Barcelona. O jogador chegou ao Barça no início do ano, por empréstimo. Na última sexta-feira, o futebol na Espanha começou a dar os seus primeiros passos para uma volta, com os times retornando às atividades presenciais. O Barcelona foi uma das equipes que retomaram os treinos no dia 28 de maio. Integrante da equipe B do clube catalão, o meio-campista Matheus Pereira afirmou que está muito contente com a volta das atividades, mesmo que elas sejam diferentes de antes da pandemia. Abre aspas. Estou muito feliz com a volta, mesmo que seja com um grupo reduzido. Essa primeira semana de treinos está sendo uma leitura para acostumar com os treinos fortes novamente, afirmou a revelação do Terrão. Revelado pelas categorias de base do Corinthians, Matheus Pereira foi contratado pela Juventus de Turim em 2016 e, desde então, foi emprestado para times como Empoli da Itália, Bordeaux da França e Dijon também da França. No início de 2020, o meio-campista chegou a Barcelona, também por empréstimo. O contrato do jogador de 22 anos com a equipe espanhola é válido até o final de junho, mas devido à pandemia, a situação segue indefinida. Pela Juventus, clube que ainda possui direitos econômicos do jogador, Matheus Pereira participou de apenas 3 jogos, mas fez 25 partidas pelo time sub-23 do clube italiano, marcando 5 gols e dando 5 assistências. O meio-campista ainda não estreou pelo Barcelona, mas quer vestir logo a camisa azul-grená pela primeira vez. Abre aspas. Minha expectativa é que possa retornar bem e alcançar os objetivos nesse final de temporada. Sempre tenho esperança de jogar pelo time principal, mas meu foco agora é abrir meu espaço em Barcelona e ajudar a obter um título ou títulos, concluído o atleta. Tido, por anos, como uma das grandes promessas das categorias de base do Corinthians, Matheus Pereira fez somente 3 jogos pelos profissionais do clube alvinegro, após ser promovido pelo então técnico Tite. É importante lembrar que o clube paulista ainda tem 5% dos direitos econômicos do jogador. Além de poder lucrar em cada negociação que envolva dinheiro, o time brasileiro também embolsa uma quantia por meio do mecanismo da FIFA que beneficia os times formadores. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Valeu, fanático! Espero ter colaborado nesse dia tão frio e escuro de quarentena. Não seja egoísta, compartilhe esse e outros vídeos, fazendo o outro fanático feliz. Notícias, memes, stories, tudo para você ficar por dentro das novidades do Todo-Poderoso das Galáxias. Siga nossas mídias sociais. Valeu, fiel! E vai, Corinthians!